noite, senhores. Todos bem? Se recuperando, os que ainda não... Os que ainda estão com algum resquício. Semana passada nós teríamos a nossa reunião, não deu muito certo. Eu falei aqui no culto, né? De 30 e pouquinhos membros, uns 60 estavam doentes. Aí não deu para fazer, inclusive eu. Mas, graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para ser alimentados pela palavra e pela carne, né? Então, muito bom estar com vocês. Antes da gente começar a meditar na palavra, eu quero dizer isso. Estar com vocês é bom. Então, para mim, isso aqui é valioso, é precioso. A gente ter um tempo juntos para meditar, para ouvir o que Deus tem a dizer. E eu tenho certeza, que aquele texto de Isaías, ele vale para hoje ainda. A palavra nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o que foi destinada. Então, seja para A ou para B, seja para bem ou para mal, a palavra de Deus ela vai realizar o propósito dela. Se a gente nos reunir para meditar nela, ser edificados por ela, com certeza a gente sairá daqui edificados, fortalecidos. Amém? Quero orar com vocês antes da gente começar. Pai, muito obrigado por essa noite com os caras aqui. Depois de algumas semanas sem podermos fazer uma reunião de homens decente, as últimas que fizemos foi para trabalhar e eu te louvo pela vida deles por causa disso. Estamos num ambiente bem mais confortável, bem mais aconchegante por causa da dedicação, do empenho desses caras. Eu te louvo por isso. Eu também te agradeço pelo tempo que estamos tendo agora aqui para não só serviço braçal, mas também sermos edificados, fortalecidos por meio da santa e bendita palavra do Senhor. Que nós possamos sair daqui, Deus, um pouquinho mais santificados, um pouquinho mais transformados, um pouquinho mais edificados no corpo, para a glória do Teu nome. Fala conosco, usa-nos conforme o Teu querer, desde que estejamos de acordo com o Teu propósito, de acordo com a Tua vontade, estaremos alegres, felizes. Tudo o que queremos, Deus, é estar de acordo com o Teu querer. Não deixe-nos dar um passo fora do Teu propósito. Não deixe-nos dar um passo fora daquilo que é a Tua vontade para nós aqui, como igreja, como indivíduos, como cidadãos. Em nome de Cristo Jesus eu te peço. Fale conosco hoje e que a Tua palavra venha a ser bem aceita em nossos corações. Encontre terreno fértil para prosperar, para frutificar. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Então, caras, a gente está na série de Filipenses e nós tivemos domingo passado o nosso penúltimo sermão. Estamos na finaleira aí já, domingo que vem é o último. Depois disso, querendo Deus, a gente entra na primeira das séries catequéticas. Primeira porque eu não estou considerando a série O que é a Soma como uma série catequética, apesar de ser, né? Nós instruímos, nós falamos sobre o que nós somos e o que nós cremos, mas eu digo de acordo com a tradição, né? A tradição na igreja, a história da igreja tem 3 ensinos catequéticos, que é os 10 mandamentos, a oração do Pai Nosso e o credo dos apóstolos. Nós vamos ver o primeiro desses, sem ser domingo agora, no outro, querendo Deus, começaremos os 10 mandamentos. Mas, enquanto isso, eu quero meditar com vocês de novo, revisitar o texto que nós vimos em Filipenses. Vamos ler? Abre aí Filipenses 4, dos versos 2 ao 9. Vocês lembram, nós vimos aí, até então, Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que ele ama demais. Uma igreja que ele ama muito. A igreja na cidade de Filipos é uma das favoritas de Paulo, tanto que essa carta, ela em nenhum momento ela é uma carta exortatória de amizade, mas ela não tem uma exortação
firme no sentido de Paulo querer confirmar o apostolado dele, confrontar os irmãos em algum erro, alguma falha que já está escancarado, já tomou conta. Não. Ele está falando carinhosamente a um povo que ele ama e que sabe que ama ele e que não só fala que ama ele, mas o auxílio que ele recebeu, e nós vamos falar disso domingo que vem, esse auxílio é uma comprovação do amor da igreja por ele. Então, a essa igreja Paulo está escrevendo, e ele está escrevendo por quê? Em primeiro lugar, porque ele ama essa igreja. Segundo, porque ele quer agradecer a ajuda que recebeu. Apesar de esse agradecimento vir só no final da carta, eu já expliquei para vocês que as cartas da época não eram como as nossas hoje. Ele não começa agradecendo, ele termina agradecendo. Por quê? Porque era uma carta que deveria ser lida em voz alta. Alguém ia se colocar na frente da igreja, talvez o próprio Epafrodito, ia se colocar na frente dos irmãos e ia ler em voz alta para a igreja. Com isso, a igreja ouviria, e a última coisa que ouviria e levaria consigo seria a gratidão de Paulo, o agradecimento. Legal isso, né? Paulo está escrevendo, então, além disso, além de agradecer a ajuda, ele está escrevendo porque eles compartilham de alguns propósitos, algumas coisas entre eles têm em comum. Por exemplo, eles estão começando a sofrer uma perseguição. Eles têm o mesmo propósito do Evangelho. Eles almejam ambos o avanço do Evangelho. Domingo que vem a gente vai ver, inclusive, esse avanço do Evangelho. Tem uma parceria entre eles, em que Paulo ensina, Paulo instrui, Paulo pastoreia, e eles compartilham, eles assumem a parcela do sustento, do auxílio material. Basicamente é esse o contexto que a gente está lendo aí. E uma das preocupações de Paulo, além disso, foi conciliar algumas discussões que estavam tendo lá, murmurações. E dentre esse burburinho que está havendo lá, ele menciona o nome de duas irmãs. Ele menciona o nome de duas irmãs, que é o que nós leremos agora. E eu expliquei domingo, né? Não são pessoas que Paulo quer constranger. Citando o nome da pessoa, Paulo quer envergonhar elas. Não. Ele cita o nome justamente porque elas são amigas dele. Por serem amigas é que ele cita o nome. Por exemplo, na época não se tinha o costume de mencionar o nome de inimigos ou opositores. Quando Paulo escreve a carta de 2 Coríntios, ele fala os superapóstolos, os apóstolos, os tais apóstolos, e ele não menciona o nome. Quando ele vai falar do homem que estava transando com a mulher do pai, 1 Coríntios 5, ele não fala o nome, ele só diz esse tal, expulsem esse tal do meio de vós. Ou seja, as únicas pessoas que eram mencionadas pelo nome eram aquelas a quem tu tinha uma grande amizade. É isso que Paulo está mostrando aqui. Se ele menciona duas irmãs pelo nome, é porque a gente pode entender de forma, assim, convicta. Não é uma suposição que nós temos hoje, não. É uma convicção. Paulo, ao mencionar essas duas irmãs, ele está deixando bem claro, são amigas minhas, pessoas que eu amo demais. É por isso que eu estou mencionando o nome delas. Vamos lá? Versículo 2. Peço a Evódia e peço a Sintique. Tá tudo bem, Gabriel? Ah, tá. Peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus,
que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Pai, mais uma vez, a gente leu o texto, e agora eu peço que tu fale conosco por meio desse texto. Por favor, Senhor, usa-nos, transforma-nos, de qualquer forma, de qualquer jeito que seja para a tua glória. É tudo que nós queremos. Amém. Basicamente, o que Paulo está falando aqui, desde o versículo 2, o finalzinho do versículo 1, Paulo ele explica que ele dá, na verdade, um imperativo. Permaneçam deste modo, firmes. Lembram? Versículo 1 ali do capítulo 4, ele diz, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. E aí ele passa a tratar de algo que a princípio não tem nada a ver, né? Ele está mandando, sejam firmes no Senhor. Irmãs, parem de brigar. Sabe, parece desconexo, né? Na verdade, não. Ele vai dar agora como que isso acontece, como que essa firmeza no Senhor acaba chegando aqui, no chão da fábrica, na prática, no dia a dia. E isso vai mostrar para nós como se manter firme, como estar fortalecido. E o que eu quero falar para vocês hoje eu quero que nós entendamos e sejamos homens firmes, fortalecendo outros. Para isso eu quero ver com vocês 3 ordens, 3 maneiras, e basicamente a gente vai rememorar o que foi falado no culto e tentar entender e aplicar um pouquinho para nós isso, ok? Em primeiro lugar, Paulo está mostrando aqui o quê? Que uma igreja fortalecida tem que ter reconciliação, né? 2 irmãs não estão se entendendo, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, se foi fofoca, se foi discussão, se foi conflito de interesse, a gente não sabe. A gente sabe o quê? Que tinha 2 irmãs que não estavam muito legal. E isso ali estava começando a prejudicar a igreja. Por que começando? Porque a forma como Paulo fala, eu falei para vocês, não é firme, não é rígida. Ele fala como amigos. Apesar de ele falar no imperativo, apesar de ele dar ordens, ainda assim, essas ordens que Paulo dá, elas diferem das outras cartas dele em que ele fala com pessoas que estão dando mais complicação. Como a carta aos Coríntios, 1ª e 2ª, como a carta de Paulo aos Gálatas. Vai ser pessoas que estão dando bem mais dor de cabeça. E Paulo fala com eles de outro jeito. Tanto que aos Coríntios ele vai dizer, vocês sabem que eu sou duro por cartas. Eu espero não ser duro presencialmente. Então, por isso a gente sabe que estava no comecinho, sabe? Está no comecinho do problema. E essa é a hora certa de corrigir. Essa é a hora certa de nós interferirmos, de nós mudarmos alguma coisa. E aqui a gente tem que tirar a primeira lição. Tu não deixa crescer um problema na tua casa. Tu não deixa a coisa tomar uma proporção que depois tu tem que estar pedindo ajuda, nós temos que pedir ajuda, mas tu tem que lutar como se não precisasse pedir. Estão entendendo? Alguma coisa aconteceu na tua casa, uma discussão com a tua esposa, ou os teus filhos estão tomando um hábito que não é piedoso, alguma coisa não tá legal, tu tá vendo o que tá acontecendo, tu não pode deixar para depois. Tu tem o dever, como homem da casa, de tomar as rédeas, de lutar pela tua casa. Nós não podemos deixar para depois, quando a coisa toma uma proporção gigantesca, fica incontrolável. Nós não podemos, nós temos que lidar com a coisa no início, no comecinho, que ainda é administrável. Amém? Cuidem disso nas casas de vocês, por quê? Porque a igreja ela é constituída de várias famílias. A igreja é uma família constituída de várias famílias. O momento que uma família não está bem, está tendo problemas, isso interfere na igreja toda.
O título, o nome da igreja é Soma, porque é um corpo. E Paulo fala aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, 28, por ali, que quando um membro sofre, o corpo inteiro padece. Então, no momento que uma família, uma casa está tendo alguns problemas, isso não está sendo lidado, não está sendo enfrentado, a igreja toda vai acabar sofrendo. E aí é um momento de que, claro, todos deverão ajudar, mas melhor se não precisar chegar lá. Entendido? Adiante. Paulo, então, ele lida buscando a reconciliação, buscando com que haja paz, com que haja retomada de comunhão. O perdão, ele é isso. O perdão é o quê? É quando não há mais nenhum tipo de interferência na comunhão. Eu quero explicar um pouquinho para vocês, não deu tempo de falar isso domingo no culto, mas é bom que vocês saibam. Tem muita gente que hoje explica e entende o perdão de forma errada e acha que perdão é tu esquecer. Não, não é. Perdão é tu lembrar sem sentir dor. Não, não é. Inclusive tem um pastor bem conhecido no Brasil que fala isso. Perdão é tu lembrar da ofensa sem sentir dor. Não, não é isso. Para haver reconciliação, é necessário que não haja mais acusação. É o que Paulo fala. Que em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Lembram? Em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. Ou seja, nós temos comunhão com Deus agora por quê? Porque aquela acusação que havia contra nós foi retirada, foi removida. Tanto que Paulo vai falar aos Colossenses que a carta, o escrito de dívida que pesava contra nós foi cancelado e Cristo cravou na cruz. Logo, já não há mais acusação contra nós. Logo, toda vez que o diabo chega diante de Deus para apontar o dedo e dizer: mas o Rafael está fazendo tal coisa, o Rafael fez isso, fez aquilo, o Chico fez e aconteceu. Deus, ele olha para nós e ele vê Cristo. Ele vê o sacrifício de Cristo. Tetelestai, está consumado. Não tem nada mais que pese contra nós como acusação. Isso gera o quê? Reconciliação. O muro, a barreira de divisão que havia foi derrubado. O véu que dividia o Santo dos Santos do povo foi rasgado. Nada mais impede o acesso a Deus. Isso é reconciliação. Quando na igreja não há essa reconciliação, é um problema. E o que é isso? É você saber que algo que alguém fez, se foi pedido perdão e foi concedido perdão, não há mais acusação naquilo ali. Então, se tu sabe do pecado de um irmão, ou alguém fez alguma coisa e pediu perdão para ti, primeiro, o cristão tem que perdoar. Não é opção. Não tem opção além dessa. Quando tu perdoa, tu está prometendo algo. Tu está dizendo: eu não vou mais levantar acusação contra ti, diante de mim, diante dos outros, diante de Deus. Tu está prometendo que aquele pecado não pesa mais como acusação. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque em Cristo, o escrito de dívida foi cancelado. Quando foi cancelado, aquela dívida não existe mais. Foi paga. Logo, cobrar de novo aquilo ali é ser injusto, é pecado. Então, cada vez que a gente tarda em conceder perdão, nós estamos pecando. Toda vez que a gente concede perdão, mas lida de forma errada, nós estamos pecando. E é tão engraçado na Bíblia que a pessoa que sofreu a ofensa, ao não perdoar ou perdoar da maneira errada, ela se torna ofensora e tem que pedir perdão. Então, por que eu estou explicando isso aqui? Porque a gente vive num período hoje que homens, que são os caras que deveriam melhor entender isso, são aqueles que estão explicando errado. Nós temos que entender corretamente para viver corretamente. A gente está lendo a tese do Gruden, e o Gruden explica isso, né? Tu tem que entender teologia para tu viver corretamente, tomar boas decisões. Basicamente é isso.
Se tu não entender perdão, tu vai acabar lidando de forma errada. Logo, tu vai ensinar errado em casa, porque tu é o pastor da tua casa. Teus filhos vão aprender errado e olha como vai se perpetuando a coisa. Então, homens são aqueles caras que zelam pela reconciliação. Ensinam corretamente sobre perdão, perdoam corretamente, pedem perdão quando precisa. Foi semana passada que tu estava lá em casa, né, Gabriel? Nós estávamos conversando sobre isso. Um dos problemas, um livro que o Gabriel tem que fala sobre a liderança, enfim, o pastoreio, e ele fala que tem o problema da familiaridade, né? Que é o quê? A pessoa, quando começa a conviver muito com o líder, com o pastor, ele começa a perceber os erros dele também. Essa familiaridade, às vezes, pode atrapalhar um pouquinho a autoridade que tem. O que acontece? Até nisso, nós temos como tirar coisas boas. Até nisso, uma vez que eu ando perto do Daniel, pastor Daniel, e eu começo a conviver com ele, é óbvio que eu vou ver mais de perto os pecados dele, as fraquezas dele. Muito mais. O casamento não é isso? Dois pecadores que passam a viver juntinho. É óbvio que tu vai ver muito mais os defeitos e pecados. Mas até nisso nós temos que aprender. Porque o esperado é o quê? Ao passo que eu vejo mais de perto os pecados e falhas do Daniel, eu também tenho que ver nele o arrependimento pronto, pedido de perdão, quebrantamento. E até nisso eu vou aprender. Entendido? Além disso, o que Paulo está fazendo aqui? Ele pegou uma situação da igreja e ele aplicou o ensino que ele deu. Filipenses, capítulo 2, versos 3 ao 5. Ele vai explicar como a igreja deve se portar com os outros. Não levem em conta os seus próprios interesses, mas sim os dos outros. Considerem eles superiores a si mesmo. Não busquem somente os seus próprios interesses, mas também os deles, e tende em vós o mesmo pensamento que teve em Cristo Jesus. E aí ele começa a explicar que Cristo, existindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, e reconhecido em figura humana. Lembram? O que Paulo está fazendo? Ele está dando uma instrução, ele está dizendo, foi isso aqui. É uma doutrina, ele está ensinando, teologia. A verdade bíblica é essa, aconteceu isso. Agora no capítulo 4, nesse texto que a gente leu, ele pega o que faz o quê? Ele aplica. Minhas irmãs, lembram aquilo que eu ensinei lá atrás? Lembram? Então, vocês duas têm que pegar agora e fazer assim. Ele não disse... volta comigo aí. Capítulo 2 de Filipenses. Volta aí um pouquinho. Filipenses 2, vamos ler do 3 em diante. Oi? Pode ler, faz favor. Do 3 até o 5 e daí segura um pouquinho. Lê bem alto. 3 ao 5. Isso. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ter o mesmo modo de pensar, né? E aí o versículo 6 em diante, Paulo vai explicar que modo de pensar é esse. Não é? Olha, continua, Tiago, agora até o 8. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser metido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. 8 também. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então esse foi o modo de pensar de Cristo. E Paulo diz o quê? Tenham esse mesmo modo de pensar. Ok? Agora vai lá no capítulo 4, verso 2, e o que ele manda, qual é a instrução que ele dá para Evódia e Sintique? Lê aí. 2. É. Peço
a Evódia e peço a Cíntia que o Senhor tenha o mesmo modo de pensar. Olha aí, ó. Tu pegou? É exatamente a mesma frase. É a mesma frase que ele está usando aqui. Tenham entre vós o mesmo modo de pensar que teve em Cristo Jesus, que não tomou por usurpação, papapá. Evódia e Sintique, tenham o mesmo modo de pensar. O que ele está fazendo aqui? Ele está aplicando uma verdade bíblica numa situação real. No chão da fábrica. No dia a dia. É isso que a gente tem que fazer. Não adianta a gente ler livros, estudar teologia, ler a Bíblia, se aquilo ali nunca se torna real na nossa vida cotidiana. Não adianta a gente ler, estudar, ser os maiores leitores. O brasileiro ele lê em média 2 livros por ano. O cristão médio no Brasil ele lê a Bíblia uma vez na vida. O que adianta a gente ser muito mais que esses caras, ler 20 livros no ano, ler a Bíblia uma vez por ano, se a gente não aplica nunca para nós isso? Se nunca isso ali se torna algo prático, o que adianta? O que adianta se a gente não pegar como Paulo uma verdade bíblica, uma doutrina, uma teologia, coisa linda, e colocar aqui, ó, agora isso tem que mudar na minha forma de viver isso aqui. Porque se a gente não precisar mudar nada, nunca, então a gente já tinha que ter ido para o céu. Já tinha que ter sido arrebatado. Tá pronto? Entende? Nós temos que ler a Bíblia contra nós. Eu expliquei isso aqui domingo, se eu não me engano. Se eu não expliquei, era para ter explicado. A gente não lê a Bíblia a favor de nós. Ah, o povo de Israel murmurando no deserto, onde já se viu? Que povinho chato. Onde já... Não, se fosse eu no lugar deles. Ah, eu no lugar de Adão. Ah... Sabe? Aquele boca aberta. Ah, eu quando chegar no céu, deixa o Adão para mim. Paulo diz que em Adão todos pecaram. Não quer dizer que Adão foi o nosso representante apenas. É verdade. Mas não quer dizer só isso. Quer dizer que se nós, qualquer um de nós, estivéssemos no lugar de Adão, nós teríamos feito exatamente a mesma coisa. Em Adão, todos pecaram. Não adianta tu ler o relato de Davi contra o gigante Golias e achar que tu é Davi. Tu sempre é o mocinho, sempre é o bom. Como é que pode? Olha só os irmãos de Davi e o restante do exército, apavorados de medo, não confiavam no Senhor. Nós somos esse exército cagão. Olha os fariseus testando Jesus. Mas onde já se viu? Que gente chata. Realmente, raça de víboras. Sepulcros caiados. Sim, e nós? Tem um pastor que ele diz assim, o fariseu, ele orava, Senhor, obrigado por eu não ser como esse publicano. Eu jejuo, eu oro. Ele estava pregando. Daí no final do culto, o irmão chegou no pastor. Ô pastor, que coisa boa que nós não somos os fariseus, né? É pior que o fariseu. Obrigado, Senhor, por eu não ser como esse fariseu. É pior que o cara aí. A gente tem o costume de ler a Bíblia ao nosso favor. Eu sou o mocinho, eu sou o cara que estou percebendo os erros. Nós temos que ler a Bíblia contra nós. Nós somos Adão no jardim. Nós somos o povo murmurador do deserto. Nós somos o exército cagão que foge da batalha. E não só foge, como não tem a menor condição contra o inimigo gigantesco. Nós precisamos de alguém que faça isso por nós. Nós somos aqueles fariseus lá que, vendo Jesus, ouvindo a palavra de Cristo, ainda conseguem se colocar contra ele e ser incrédulo. Nós somos essas pessoas. É assim que nós lemos a Bíblia. Entendeu? É assim que nós lemos a Bíblia. Nós aplicamos elas, a palavra de Deus, a nós. É desse jeito. Vamos adiante. Versículo 6.
Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está dizendo? Ele está pegando o ensino de Cristo, em Mateus 6. Lembram? Finalzinho do capítulo 6, Jesus vai dizer: não andem preocupados com o que é vez de comer. Lembram? Porque vocês valem mais do que as andorinhas e tal e tal. Vocês não lembram disso? Querem ler? Precisa que leia? Não? Vocês lembram mesmo? Não vamos fazer coisa e mentir para mim, né? Não lembra? Vamos ler, Gui. O Gui não lembra, então vamos ler. Mateus 6. Ó, Gui, isso aqui é Jesus falando, tá? É a palavra de Deus. Jesus fala assim, ó, lá no Sermão do Monte. Por isso o quê? Porque antes disso ele tinha falado que ninguém pode servir a dois senhores. Tá? O contexto é esse. Ninguém serve a dois senhores. Então, ou tu serve a Deus, ou tu serve as riquezas. Se tu é dado às riquezas, se tu é dado ao dinheiro, se o teu Deus é Mamon, tu vai te preocupar com isso aqui. Agora, se tu serve ao Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel, nós temos que viver como Jesus está explicando então. Como que ele fala? Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Ou seja, a vida humana vale mais que a dos bichos, tá? Só um parênteses. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Verso 28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, ou seja, eles não costuram as próprias roupas. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Olha o detalhe aqui, segura um pouquinho a leitura. Jesus está dizendo que Deus faz isso por quem? Homens de pequena fé. Ou seja, não é uma questão de fé. Deus é o mesmo, tu tendo uma fé gigantesca ou uma pequenina. Ok? Então, confiar em Deus e depender de Deus não está associado a parte de Deus em conceder, não depende da tua fé. Deus faz isso mesmo pelos homens de pequena fé. Qual é o requisito aqui, então? Não é pegar ratão, tá? Fica tranquilo. Ter fé. Ter fé. Independente do tamanho. Tem que ter fé. Ok? 31. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios aqui é o quê? É o povo que não é de Deus, o povo que não é da aliança, o povo que não é do povo de Israel, o povo da fé, os filhos de Abraão. Porque os gentios, os pagãos, é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que Paulo faz com isso aqui? Ele aplica. Olha o que ele vai dizer então, Filipenses 4, verso 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma,
Se Deus lida com um homem de pequena fé, dando as coisas básicas para ele, não tem com que se preocupar. Não tem por que ficar preocupado. Simples. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas, por que esse mas? Eu amo esses mas da Bíblia. Porque Deus sabe que a gente vai ficar ansioso em algum momento. Deus sabe que a ansiedade vai vir. E Ele dá um suporte, Ele dá um socorro. Mas, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Como? Pela oração e pela súplica, com ações de graças. Homem de Deus. Homem cristão. Homem. Ele não vive em paz com a ansiedade. Homem de Deus. Homem que teme o Senhor. Homem que ama Jesus. Ele não fica em paz com a ansiedade. Não tem como, se tu crê no Senhor, tu ficar ansioso, e todos ficam. Não tem como tu ficar ansioso e ceder a isso. E se render a isso. E aceitar isso. O que um homem então faz quando bate a ansiedade? Torna conhecido diante do Senhor. Como? Orando. Isso quer dizer que se tu fica ansioso às vezes e tu não faz isso, tu é menos que um homem de pequena fé. Entendeu? Tu ainda tem que crescer para ser um homem de pequena fé. Tem que avançar. Tem que crescer. Tem que amadurecer. Para daí tu ser um homem de pequena fé. Nós precisamos entender que isso aqui é algo prático para nós. Não é uma instrução teórica. Não é algo cognitivo que Paulo está instruindo o povo. Não, é prático. Ficou ansioso? Dobra o teu joelhinho. A primeira reunião desse ano, eu falei sobre resoluções para nós durante o ano, lembram? E uma delas era, ore mais. Vocês lembram disso ou não? Sim. Fala a verdade. Lembram disso? Ora mais. Orar mais. Vocês têm feito isso? Não precisa me responder. Responde para ti. Tu, o teu chuveiro e Deus sabe se isso é verdade. Tu tem orado mais, de fato? Nós precisamos. Por quê, cara? Nós estamos vivendo, eu expliquei isso domingo, nós vivemos no país mais ansioso do mundo. É impossível que nós não sejamos afetados em um momento ou outro pela ansiedade. É impossível. O cenário político no Brasil nos leva a isso. O contexto financeiro no Brasil nos leva a isso. A imoralidade no país nos leva a isso. Tudo no Brasil conduz para que nós nos tornemos ansiosos. Tudo. Em consequência, como resposta a isso, o que precisa acontecer? Orar mais. Se nós não orarmos mais, nós estamos demonstrando incredulidade. Porque a ansiedade é inimiga direta da fé. Presta atenção. A ansiedade é inimiga direta da fé. Quanto mais ansioso tu está, menos tu crê. Quanto mais ansioso tu fica, menos tu crê. Porque a ansiedade é tu querer tomar das mãos do Senhor aquilo que só Ele controla. Mesmo as pequenas coisas. O que comer, o que beber, o que vestir. Quem é que te sustenta? Deus. Quem é que te dá um emprego? Deus. Quem é que sabe o tanto que tu tem que receber? Deus. Ah, mas eu recebo R$2.000, eu queria receber 3. Tu recebe 3 agora? Não. Quantos tu recebe? 2. É o que Deus acha que tu deve receber agora. Ah, então eu tenho que parar de procurar? Não é isso. Mas quando Deus quiser,
tu encontrará um emprego melhor, tu vai ganhar um aumento, alguma coisa vai acontecer. Tu entende? Ao passo que se tu não ora, tu está cedendo à ansiedade. Tu está se rendendo a ela. O homem de Deus não convive com a ansiedade. Tu não convive com a ansiedade. Tu não vive em paz com a ansiedade. E quem está falando para vocês é alguém muito ansioso, que tem lutado constantemente contra isso. E graças a Deus eu tenho conseguido avanço. Eu era muito mais. A ponto de, às vezes em casa, a sua olhar para mim e dizer, tu tá ansioso, né? Era fácil de descobrir. Era só ver quando eu estava procurando nos armários da cozinha alguma coisa para comer. Tu acha que isso aqui é do nada? Isso aqui é ansiedade visível. Ansiedade tangível. Era fácil. Várias vezes a Su falou, tu tá ansioso, né? Aí parecia que vinha aquele, sabe? Bum, aquela voz parecia vindo do espírito direto. É verdade. E era eu catando comida. Graças a Deus, eu tenho lutado contra isso, tenho vencido. Mas, e vocês? E vocês? Lembrem, a ansiedade, ela é inimiga direta da fé. Não adianta tu ficar ansioso e pensando e não adianta. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Ok? Se a oração é uma arma contra a ansiedade, nós temos que orar permanentemente. A oração ela tem que ocorrer em duas frentes na nossa vida. Primeira delas, o dia todo. Tu ser um homem de oração exige que tu passe o dia todo orando em pensamento, falando com Deus. E cara, se vocês conseguissem ler o meu pensamento, vocês iam achar que eu era louco. Porque o tempo todo eu estou orando com Deus. Senhor, abençoa fulano. Às vezes do nada vem alguém assim, Senhor, abençoa fulano. Não sei porque eu lembrei dele agora, mas abençoa. Só que eu não falo, eu fico pensando. O dia inteiro. Homens de oração é isso. Não quer dizer que tu vai passar 12 horas de joelho dobrado. Se conseguir, melhor. Amém. Mas raramente isso vai acontecer. O que tu faz? Tu ora o dia inteiro. O dia inteiro. Além disso, tu tem que ter algum momento no dia para tu dobrar o teu joelhinho. Não só isso. E alguns vão achar que é farisaísmo agora, o legalismo não é. Não só isso, mas a tua família tem que ver tu, em algum momento, entrando num cantinho e ficando lá, orando. Não porque tu vai te aparecer, não, mas tu está instruindo também. Isso também é instrução. Os teus filhos têm que te ver em algum momento com a Bíblia aberta, lendo. Os teus filhos têm que te ver em algum momento de joelho dobrado. Eu vou dizer para vocês, eu vou confessar um orgulhozinho agora. Eu amo. Quem já foi lá em casa sabe, né? Tem, o meu escritório lá, ele tem um vidro, assim, a porta ela tem um facho de vidro, assim, dá para ver. Eu amo quando eu tô orando e as minhas filhas seguidas, elas vêm ali na porta e elas ou entram ou batem no vidro, às vezes só para me jogar beijo, às vezes só isso. Hoje mesmo a Mariana foi lá, jogou um beijinho e saiu, continuou brincando. Eu amo quando eu tô orando e eu ouço que elas vêm e abrem a porta. E eu já convido para orar junto. E elas vêm e oram, às vezes 1 minuto. Às vezes é 1 minuto, mas ela orou junto comigo. Ou então, outras vezes acontece de elas vir ali para falar comigo, veem que eu tô orando e ela volta. E às vezes eu ouço e elas dizem, o papai tá orando. Eu amo isso, porque elas estão vendo alguém que ora, inclusive por elas. É uma instrução, elas estão vendo. Meu papai não diz só para as pessoas orar. Não é só dizer, tu precisa orar, vamos orar.
e isso nunca acontece, ela nunca vê acontecendo. Ela precisa ver isso acontecendo em casa. Nós temos que ser professores em casa, instruir em casa a palavra. Efésios 5:26, maridos, lembra? 5:25. Amem vossas esposas como Cristo amou a igreja e se mesmo se entregou por ela. Lembra? 5:26. Vocês devem lavar as esposas pela lavagem de água, purificar a esposa pela lavagem de água da palavra. Ou seja, a palavra tem que ser aberta na tua casa por ti. Deuteronômio 6. Amarás o Senhor por esse teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E essa palavra estará sempre no teu coração. Inculcarás na criança essa lei, essa palavra. E dela falarás ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar. É função tua. Tu tem que fazer isso. Se tu não faz, quem vai fazer pelos teus? Ou tu acha que uma vez na semana, daí no domingo, vindo aqui, eles vão receber instrução para a vida toda? Ou tu acha que vindo aqui uma vez vai resolver a vida dos filhos e eles vão se criar, seguir os caminhos do Senhor? Que direito tu tem de não ensinar a palavra para uma filha de Deus? A palavra de Deus é alimento ou não é? É ou não é? Eu quero ouvir, é ou não é? Ela é palavra de Deus, ela é alimento? Nós crescemos quando estudamos, quando nos alimentamos dela? Que direito tu tem de não abrir ela e alimentar uma filha de Deus? Quem te deu o direito de ter uma filha de Deus ao teu lado e não fazer isso para o crescimento dela? Porque se tu está negando alimento, tu está impedindo ela de crescer. Quem, em nome de Deus, te deu esse direito? Vocês vão dar conta disso. Haverá um dia em que Deus vai cobrar isso de vocês. Que resposta tu vai dar? Qual vai ser a resposta? Efésios 5, verso 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A função da tua esposa quando chegar diante de Deus e ser santa é tua. O dever é teu. É dever teu, diante do Senhor, naquele dia, responder pela forma como tua esposa estará. Pelo grau de santificação dela, pelo crescimento espiritual, pela vida cristã que ela tinha aqui. E a mesma coisa os filhos, porque Efésios ainda 6, versículo 4, diz: pais, tratem de criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Tu não tem o direito de estabelecer as tuas vontades, as tuas ordens. Tu cria de acordo com um padrão. E esse padrão é aqui, ó. Hoje lá em casa, a Su deu uma ordem para as meninas e elas... Eu amo que a Su faz isso. Eu amo. A Mariana vai fazer 7 e a Sofia fez 12. E elas já ajudam. A Su não tá nem aí. Ela bota as gurias ajudar. Vai estender roupa, vai lavar louça, vão fazer também para aprender. E hoje elas estavam estendendo roupa e a Su instrui, ó, estende desse jeito. Só que a Sofia não fez exatamente como era para ser e elas se estranharam lá as duas. Aí, quando eu fui intervir,
que eu sou o pastor da casa nessa hora também. Eu disse, o que aconteceu? Aí a Su disse, ela não fez certo. Ela não estendeu do jeito certo. Eu disse, Su, só cuida. Não é o jeito certo ou o jeito errado. A Bíblia não dá uma forma de estender roupa. Se a Bíblia não diz como tem que ser, tu não pode dizer que é errado. Diz então que tu tem um jeito melhor. Minha filha, tu está estendendo desse jeito. Não é bom. Eu tenho um jeito melhor para te ensinar. Estende desse jeito aqui que vai secar melhor. Só não diz que é errado. Porque não é a nossa vontade para os filhos. Não é o nosso desejo. Não é como eu quero. É como a Bíblia manda. Efésios 6, verso 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Tem um meio para isso. Tem um jeito de fazer isso. Não é de qualquer jeito. Por último, versos 8 e 9. Vamos lá. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Primeira coisa, o que a gente vê aqui? Nós não vamos viver de modo isolado. Essas palavras eu expliquei domingo aqui. Eram palavras bem conhecidas para os filósofos, para os estoicos. Elas também eram bem conhecidas na sabedoria judaica. Essas palavras que Paulo usa aqui, ele não usou palavras ao acaso. Desde o início eu estou dizendo, Paulo não desperdiça a palavra. Ele usou exatamente as palavras que ele quis aqui. Olha lá, versículo 8. Verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, virtuoso e louvável. Os termos que Paulo usa aqui eram termos bem conhecidos da filosofia grega e na sabedoria judaica. Ele usa palavras que eram bem conhecidas para todos os ouvintes dele. Qual a diferença? A diferença é que isso aqui, por si só, era um sábio. Um filósofo sábio, ele era conhecido por isso aqui. Ele era quem se dedicava a isso aqui. E Paulo está dizendo, não, tu usa isso aqui. O fim não é esse. Mas também não quer dizer que tu vai desprezar, ignorar. Em resumo, o mundo tem muita coisa boa que nós podemos aproveitar. Nós não vamos nos isolar do mundo. Estão entendendo? Nós não vamos nos isolar. Agora nós somos crentes, agora nós somos cristãos e nós vamos viver entre nós, conviver entre nós, a comunhão. E daí tu desperdiça o tempo que tu tem para fazer missão. Não, nós vamos aproveitar. O mundo tem muita coisa boa que nós temos que aproveitar. O mundo ainda é de Deus. E nós somos filhos de Deus, nós podemos aproveitar essas coisas. Que erro há? Que problema tem em você ir num restaurante? Ele não é de cristão? Não, mas tu vai igual. Que problema tem? Um clube de tiro? Dilmar? Que problema tem tu ir treinar um pouco? Nenhum. Ou qualquer outra atividade que tu queira, ir num concerto, num show, seja o que for, vai. Só que tu tem um padrão para pensar nisso. E todas essas coisas aqui, o fim delas, o que há de mais respeitável que tu conheça? Ninguém? Então vamos adiante. Tudo que é justo, o que há de mais justo? Quem é o maior justo que tu conhece? Foi? Jesus. Vamos adiante. Puro. Quem é o mais puro? A pessoa mais pura de coração? Jesus. O que há de mais amável, mais digno de amor? Jesus. Tu entende? Não é essas coisas por si só. O fim não é esse. Nós temos um padrão. Tudo que é bom, tu pode aproveitar. Por quê? Porque elas não conflitam com a tua fé, com o autor da tua fé. Elas não conflitam com ele. Ele é o teu padrão. Mas tem outro detalhe.
tem outra questão. Se nós não nos isolamos do mundo, nós não nos isolamos de nós. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. E eu não só vi isso já há anos, que eu vejo isso acontecer, como eu já vi aqui. Homens, quando tem algum problema, quando estão começando a ficar fracos, quando estão esfriando, eles têm a tendência de se isolar. Eu não vi uma vez, 2 vezes, eu já vi inúmeras vezes. Semana passada eu perguntei pro Leandro, tá tudo bem? Como é que tu tá? Porque eu reparei que ele estava assim. E depois ele me disse, não, está tudo bem. Por que eu fiz isso? Porque eu não quero que chegue ao ponto de que ele esteja de fato assim. Homens têm a tendência, presta atenção, essa palavra é para ti. Homens têm a tendência de ao primeiro sinal, o primeiro sinal de fraqueza, esfriamento é se afastar do grande grupo. É sair um pouquinho fora. Tu convida o cara, não, hoje não. Não, vamos fazer tal coisa? Não, hoje não. Ah, tem umas coisas para fazer aqui. Cara, tu chegou atrasado, tá tudo bem? Ah, sim, é que eu fiquei fazendo tal coisa até a hora que deu, quando eu vi já estava em cima da hora. Homem tem a tendência de quando bate esfriamento, fraqueza, se afastar. A ovelha, quando se afasta do rebanho, é a primeira a ser capturada. Não é à toa que o diabo vai justamente nesses. Atenção. Ok? Ok? Por fim, o que também aprenderam, receberam, ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E eu quero só reforçar aqui o que eu falei antes. 2 coisas. Primeiro, a imitação. Aquilo que nós vemos nos irmãos, que é bom, nós temos que imitar. Eu falei antes, né? Aplicar para nós é tornar prático. A mesma coisa é a imitação. Aí eu imito Jesus. Aí lá em Corinto eles faziam a mesma coisa. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. E tinha um grupinho que era o pior deles que diziam, eu sou de Cristo. Que eles não aceitavam a autoridade. Eles não queriam Paulo como apóstolo, Pedro, Apolo, ninguém. Eu obedeço a Jesus só. É Jesus. Aí fica fácil. Que daí é uma coisa intangível, né? É inalcançável. Não tem como. A mesma coisa é a imitação. Eu imito Jesus, mas e tu vê ele onde? Tu vê Jesus onde? Porque a gente não vê Jesus, né? Então a gente tem que ver isso aqui no corpo de Cristo. A igreja é a parte visível de Jesus na Terra. Vocês sabem disso, né? A igreja é onde nós vemos Jesus. Eu ia dizer, tem uns aí que dizem, Jesus, assim... Não, mas eu não vou fazer essa piada. Esquece. Tá, João? Pode ficar bem aí. Olhar para a carinha do Tiago, já pensou? Pô, tô vendo Jesus. A igreja é a parte visível de Jesus na Terra. É assim que nós imitamos os irmãos. Eu tenho o dever de imitar alguma coisa em vocês. E isso que eu estou falando não é só balela, é porque eu quero ser imitado também. E mais, muito mais, porque eu não só devo ser imitado como uns aos outros, como a Bíblia me dá esse dever. Paulo fala a Timóteo, Paulo fala a Tito, que o pastor deve ser o padrão dos fiéis. Nós temos o dever de imitar uns aos outros. Eu vou responder por isso quando chegar no céu. Eu vou responder diante de Deus se eu fui padrão ou não, digno de ser imitado. Tá entendendo? Então, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que eu quero aplicar para vocês?
na casa de vocês. Vocês são pastor na casa. Tu é o pastor na tua casa. Então, seja padrão dos fiéis. Seja o padrão daquelas ovelhas, daquele rebanho lá. Entendido? Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por estes caras. Mais uma vez, obrigado, Senhor. Que essa tua palavra possa invadir o nosso coração. Possa invadir, Senhor, a nossa vida, a nossa alma e causar as mudanças necessárias para que tu se agrade do nosso modo de viver, para que tu se agrade, Senhor, da nossa vida, para que tu se agrade da nossa igreja, para que tu se agrade das nossas famílias. Olha para nós, Deus, invada o nosso coração pelo poder do Espírito Santo e mude em nós aquilo que tem que ser mudado. Mude em nós, Senhor, aquilo que precisa ser mudado. Retira de nós aquilo que precisa ser retirado. Santifica em nós aquilo que precisa ser santificado. Em nome de Jesus eu peço, abençoe estes homens, Senhor. Abençoe estes caras para que sejam reais pastores nas suas casas, para que instruam, para que deem exemplo, para que as suas famílias sejam fortalecidas e para que todos nós venhamos assim estar firmes no Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, abençoe a cada um aqui, Senhor. Abençoa, derrama do teu poder, derrama da tua unção, capacita, regenera, transforma, Senhor. Em nome de Jesus eu peço, em nome de Jesus eu te louvo, Senhor, e te agradeço. Pelo nome de Cristo Jesus, eu exalto o teu nome. Bendito é o Senhor. Amém.